ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Entendeu? Olá pessoal, estamos aqui com mais um Sociedade de Quinta, e tudo que é de quinta precisa ser debatido. Para falar sobre o papel do teatro na formação cultural e política do cidadão, eu trago aqui a convidada Virgínia Castellões. Tudo bem, Virgínia? Tudo ótimo. A Virgínia é historiadora pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é atriz, produtora da Companhia Melodramática do Rio também, né? E professora do Senac. Isso. Virgínia, comenta então pra gente o fato da minoria dos brasileiros frequentarem uma vez ao ano o cinema, não terem o hábito de leitura, e o teatro é também mesmo ritmo de consumo, né? Muito pouco. A gente está falando de um país que as pessoas não têm nem o que comer, né? É claro que a gente sempre pensa em grupos sociais. Ir ao teatro ainda é elitizado, embora a gente tenha vários programas com acesso, a gente tenha várias apresentações gratuitas, a gente tenha um leque de opções, ainda é elitizado ir ao teatro, ao cinema, né? Tem gente que não tem nem televisão em casa, como é que vai ao cinema? Então isso, na verdade, não é uma estrutura cultural, é uma estrutura social e política anterior, né? A cultura tem que ser um dos pilares da formação do cidadão e não um pilar isolado, né? Mas para que ele exista, a gente precisa ter, certamente, um acesso antes da informação, né? Tem gente que não sabe ler, né? Tem gente que não tem acesso a filme porque tem filme que não tem nem legenda, né? Se você parar para perceber, na Zona Norte tem muito mais filme dublado do que na Zona Sul. Então até esse detalhe a gente consegue prestar atenção, né? Você vai no cinema na Zona Norte, você tem muito mais filme dublado, porque realmente as pessoas não conseguem nem ler. Então eu acho que... Porque não lê por exemplo, não sabia o idioma estrangeiro, né? Mas... a pessoa precisa do filme dublado, porque ela não consegue ler a legenda em português. De certa forma, uma língua estrangeira também é um acesso à cultura diferenciado. Que aí a gente não entra nem em questão da língua estrangeira, porque aí, sim, essa aí mesmo, eu tô dizendo da legenda mesmo, porque tem gente que não consegue nem ler o português da legenda. Então acho que o teatro... desculpa, você tá falando... Da legenda, português da legenda mesmo? Isso. Caramba, então é uma coisa muito bizarra. Que não consegue realmente ler, não tem esse acesso. Então, você já vê essa diferença nisso, né? Nessa diferença dos cinemas. Então, eu acredito, né, enquanto não só enquanto artista ou historiadora, mas que é muito mais profunda essa questão, né? Assim, acho que ir no cinema tem que ser um acesso para todo mundo, né? Isso tem que fazer parte de um todo da formação do cidadão. Não só ir ao cinema, mas ir ao teatro, ir a uma biblioteca, ter o acesso a essa informação, né? Eu tenho alunos meus no Senac que não sabem muito dos centros culturais gratuitos que a gente tem. Então eu dou uma relação para eles, dos lugares que eles podem ir, onde eles podem frequentar, sem gastar nada, né? Porque às vezes também a gente elitiza muito o teatro, né? Você vai, eu quero ver um musical que custa R$200 o ingresso. Na verdade, a gente tem promoções na prefeitura, né? O último domingo do mês você assiste uma peça a R$1. A gente tem SESC, a gente tem SESI, a gente tem uma série de questões. Desculpa, esse teatro a R$1, ele... Último domingo do mês, todos os teatros da prefeitura aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei como funciona em outras cidades, mas aqui no Rio de Janeiro funciona assim. Então, mas dá pra pesquisar pela internet, né? Quem tá assistindo, né? Dá pra pesquisar todos os teatros da prefeitura no último domingo, e aí você assiste por R$1. Fora as atividades gratuitas, né? A gente tem agora a Biblioteca Parque Estadual, né? Que tem um monte de coisa acontecendo, tudo gratuito. Então, às vezes as pessoas nem sabem que tem essa opção gratuita, né? As pessoas não têm o acesso nem a essa informação. Então, acho que pensar nessa estrutura do cinema, do teatro, como uma opção na formação do cidadão, é pensar também que essa informação precisa chegar, né? E tirar essa coisa da elite, né? De que teatro quem vai é elite. Tem um teatro feito para elite, isso é óbvio. A gente está vendo aí os musicais, né? Os musicais, eles conseguem captar um dinheiro público muito alto e na hora de cobrar o ingresso, não tinha que cobrar o ingresso.
Porque ele já recebeu para montar a peça, No todo mínimo, mundo já recebeu tudo. Não nos valores que são cobrados. Não nos valores que são cobrados. Então, assim, é investido um dinheiro público, né, naquele musical ou naquela grande peça ou grande produção, e esse dinheiro não volta, porque só quem consegue pagar R$200 no ingresso é uma minoria, né? Então, isso aí é uma questão política muito grande também, né? Porque é um dinheiro público que não volta para a população. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está lá investido e, na verdade, esse dinheiro não volta, né? Só assiste mesmo elite. Você vai num musical desse e você percebe que o público é diferente. Não é feito para a população em geral. É bem restrito mesmo. E também tem uma outra questão, por exemplo, quando o público que justamente por ficar de fora desse cenário cultural mais diversificado, ele começar a compreender que a televisão, na verdade, é o acesso exclusivo dele à cultura. Isso é muito perigoso justamente porque nós sabemos como são as relações das grandes mídias no Brasil, né? E que não são, a princípio, né? Não tem a isenção que elas enunciam ter, e isso pode ser um risco. Eu acho que a televisão não provoca reflexão, né? Eu acho que esse é o grande X da questão, né? A televisão não provoca uma reflexão em quem está assistindo, né? E talvez esse seja um dos grandes motivos da televisão ter tanto sucesso, né? Porque a gente está falando de uma estrutura social de um país ainda subdesenvolvido, um país que ainda está engatinhando em muitas questões. E provocar reflexão é o que o teatro faz, né? Então, assim, partimos desse pressuposto que o teatro vá provocar reflexão. Embora tenha espetáculos que não façam isso, né? Quando você assiste um espetáculo e ele não te provoca pensar em alguma coisa, é quase uma negligência com o próprio teatro, né? O teatro, ele é feito para você assistir, para você se divertir, né? E para você refletir, né? A diversão, ela vem aí quase que como uma coadjuvante disso, né? E é o que a gente não vê, né? Vou no teatro para me divertir, vou ver um stand-up. Não que o stand-up não provoque reflexão, eles provocam muito, né? Através do humor, da ironia, mas eu acho que muda um pouco a ótica, né? A televisão não provoca reflexão e o teatro tem um pouco essa questão. É uma questão assim, bem legal, porque eu assisti o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, na UERJ, e ele começou o debate dele, a apresentação dele, falando assim, de que tudo que se quer mudar na humanidade tem que se começar pela cultura. Foi algo mais ou menos nesse nível. E realmente já traz assim, pro eixo principal das transformações que uma sociedade ela deve procurar, né, ou pelo menos na sua melhoria, de que a cultura ela tem um papel central. E por conta disso, então, como é que você enxerga a cultura, a vida cultural, né, como contribuinte na formação político-cultural do cidadão? Eu enxergo a cultura como mais um elemento que possa contribuir para a formação de um cidadão. A cultura ela não é só no teatro, né, ou no cinema, na verdade é cultura em termos de informação, né? Qual informação que eu vou ter para ter uma visão crítica, para ser um cidadão que possa pensar, que possa ter a minha opinião, né? Ano passado, com esse lance das eleições, foi muito engraçado, porque as pessoas debatiam, mas elas não sabiam nem defender o que elas estavam debatendo. E é um pouco isso, a cultura te coloca no lugar de poder falar assim, não gosto dessa blusa por isso, né? Não me interessa saber que você não gosta da blusa, me interessa saber por que você não gosta e que você tem os seus argumentos. Eu acho que a cultura pode ir por esse lugar porque ela usa metáfora, ela usa elementos que não são tão diretos quanto na escola, né? Você aprende por um outro caminho, por um outro lugar. Eu acho que o interessante é isso, é que você possa dizer não, eu não gosto disso, mas que você saiba, né? Olha, eu não gosto disso por isso, eu sou contra isso por isso, né? E não só, eu sou contra porque é legal ser contra, porque todo mundo é contra. Um cara que vai ter uma opinião justamente porque ele concluiu aquilo, né? E não porque ele comprou aquilo de uma ideia pré-elaborada. Pronto, né? E a televisão faz um pouco isso, né? É claro que totalmente. Assim, a gente não pode também assim, fechar, né? Mas eu acho que a televisão ela trabalha um pouco esse lugar assim, ela molda o que você vai pensar. Ela não te dá a possibilidade de escolher o que você vai pensar, né? Então, se eu tenho uma criação que ela é toda voltada para X, eu vou pensar como X. Né? Eu não vou ter a possibilidade, né, de pensar Y se eu tenho uma criação muito fechada. E isso, na minha visão, deixa a gente muito tabelado, né? Deixa a gente sem argumento. Sim. Né? Isso me recorda uma vez que eu vi uma entrevista com a Fernanda Montenegro, que foi na própria Rede Globo, e ela estava dizendo
no começo da entrevista, deve ter algum tempo, 1 ano, 2 anos, que ela dizia que ela não faz mais novela para o público, ela faz novela para os intervalos comerciais. E que justamente já coloca aí, né, de bandeja no que você disse, um dos propósitos que, na verdade, um dos problemas da cultura ser transmitida exclusivamente pela televisão é justamente que você fica à mercê de quem está patrocinando essa cultura. Porque quem paga a novela é o comercial, né? Justamente. Quem paga o que está passando ali é o comercial, né? É muito alto o valor, porque você atinge o seu país inteiro, né? Um comercial de novela das 9 é um valor que a gente não consegue nem mensurar aqui, eu não sei nem porque você atinge o seu país numa totalidade, né? É por isso que tem essa briga de audiência, porque não porque a sua novela é melhor, mas porque quanto mais audiência você tem, mais pessoas assistindo e mais você vai ganhar no seu comercial. A arte está muito à mercê ainda do capital, isso acontece muito no teatro. Às vezes você tem uma ideia super bacana, mas você chega no espaço e aí a produção não acolhe a sua ideia artística, né? E aí você tem que abrir mão do que você pensou, do que você dedicou o seu tempo para aquilo, né? E isso é um exemplo que eu tô dando, mas isso acontece o tempo inteiro, né? A Fernanda... Não só restrito à televisão, mas em qualquer nível cultural, né? Você tá seja vendo... pro cantor, seja pro artista de teatro. Exatamente, você tá vendo um filme e do nada aparece um letreiro do patrocinador. Não tem nada a ver com o filme, não tem nada a ver. E aí aparece do nada, porque ele precisa estar lá, porque na verdade o filme ele só existe porque aquele patrocinador deu aquele dinheiro, né? Então é muito delicado falar sobre isso, porque a gente tá falando de capitalismo mesmo, né? A gente tá embutindo algo que não está ligado ao capitalismo diretamente, porque artista também come, vive e precisa pagar as contas, mas a gente está colocando isso à mercê do capital, à mercê do dinheiro, o que é muito perigoso, né? Porque você acaba abrindo mão do que você quer falar para falar o que o dono da empresa quer falar, né? Ou do produto que ele quer vender, na verdade. Que ele quer vender. E aí você tem a opção, ou você faz, né, como ele está pedindo, ou você não faz. E aí? Como no filme do Paulo Gustavo, no Minha Mãe é uma Peça, muito bacana no filme, mas assim, no meio do filme vem uma propaganda do Ariel. Você fica assim, bizarro, porra, o que esse cara tá fazendo aqui com o Ariel? Agora, com certeza nas novelas. Sai a câmera com a pessoa no banco, tô fazendo uma transição, né? Que não tem nada a ver com a história, não tem absolutamente nada a ver, aquilo não contribui nada pra história, mas tem que fazer, né? E um dos motivos, assim, que você tá aqui, né, é justamente para poder mostrar pra garotada, pra juventude, de que, principalmente, né, eles, que eu acho que o pessoal que vai estar no foco aí, cenário político e econômico no nosso presente e no nosso futuro, que é para poder buscar a cultura, buscar não só na televisão, mas para esferas que vão além do universo deles, para eles poderem conhecer. É um hábito, né? Justamente. Desenvolver um novo hábito, né? Eu dou aula no Senac, num curso que se chama Formação de Contadores de Histórias. E aí são alunos de várias idades e eu falo, como que a gente vai contar histórias se a gente não conhece essas histórias? Então, assim, ler é um hábito, como qualquer outra coisa na vida, né? A gente escova o dente porque é um hábito, né? A gente é habituado a fazer isso. Então, então eu acho que é um hábito mesmo. E é difícil colocar um hábito desse quando você não tem, como qualquer outro hábito, né? Que você tenha, sei lá, parar de fumar, enfim. É mudar um código mesmo, né? E a leitura, se não for incentivada, dificilmente ela entra depois, né? Você tem que realmente ter um desejo muito grande, porque você vai desenvolvendo, né? Isso vai de acordo com a capacidade que a criança desenvolve na escola, enfim, é uma questão mais profunda mesmo, né? E isso, na verdade, é que envolve o que conversamos anteriormente, né? A entrevista, que é o teatro para a infância e juventude. É esse o propósito, né? Com certeza. Eu estudei na Unirio. Eu tive o prazer de conhecer o Paulo Merizio, que é o diretor da minha companhia, que é um cara incrível que estuda teatro para infância e juventude. Ele mudou a minha visão. Eu, mesmo sendo artista, tinha uma visão completamente diferente, né? A gente associa o teatro infantil à diversão. Isso é concreto, né? Todo mundo sabe disso. Eu vou levar meu filho para assistir um filme, né? Você já assistiu no cinema, você vai lá no teatro assistir de novo. Divertidamente, o cinema é muito bacana. O divertidamente eu acho que nem entra nessa questão, porque ele é incrível, né? Fala de neurociência e tudo mais. Mas o Paulo Merizio foi um cara importantíssimo na artista que eu sou hoje, porque ele realmente coloca assim, você não pode tratar a criança como se ela não pensasse,
como se a criança não tivesse a capacidade de imaginar, muito pelo contrário. Então você tem que abrir as possibilidades. Quando você faz uma peça, você não tem que botar o início, meio e fim, você tem que também falar de tema tabus, porque essa criança é um adulto em potencial. E isso talvez, a gente não tem muito teatro infantil com qualidade, né? Que pense a criança por uma outra visão. A gente tem muito teatro infantil comercial que quer ganhar dinheiro em cima disso, que se aproveita disso, né? E que isso não reflete em nada para a sociedade, né? Então o papel do artista também fica a mercê. Porque se eu faço uma peça totalmente comercial e que isso só vai reverberar para mim um valor capital, mas não vai, poxa, qual é o meu papel enquanto artista, o que eu estou produzindo? Você entra na questão, você é quase uma Globo, né? Você é quase uma televisão que está fazendo só pelo dinheiro mesmo, né? E não tô nem criticando quem faz isso, né? Eu tenho amigos que fazem peça comercial e não é uma questão, né? Eu, Virgínia, tive o privilégio de conhecer pessoas que me orientaram e que eu penso de uma maneira diferente. Eu acho que eu consigo, através do meu teatro, de como eu penso, eu posso sim refletir e fazer as crianças refletirem de uma outra maneira, né? Tratar de tema tabu para criança, né? Então falar de morte para criança. Por que não pode falar? Né? Por quê? Quem disse que é proibido falar de morte com criança? Por que o final tem que ser feliz? Né? Por que a gente tem que fazer ela tá dentro de um mundo que não é real? Né? E eu posso fazer um mundo tabu totalmente fantasioso. E esse que é o bacana, né? Eu posso fazer uma peça, né? A gente faz O Herói Fanfarrão e Sua Mãe Bem Valente, da Ana Maria Machado, que é um conto finlandês, recontado pela Ana Maria Machado, e ele é lindo, é poético, né? As crianças saem sem nada fechado, cada um sai com o que quer imaginar. Eu acho que esse é um papel muito importante do teatro para a infância e juventude. Uma coisa que você falou, só para pontuar, eu assisti um desses canais de desenho animado para ver o Bob Esponja e uma situação bem bizarra, porque os comerciais da indústria alimentícia, de calçada, etc, tudo voltado para criança, e tu começa a pensar assim: caramba, peraí, na verdade esse programa está atendendo ao comercial de televisão, que é um impulso enorme. Inclusive acho que foi o Ziraldo, não foi o Ziraldo? Ou foi o Maurício de Souza, quando teve a proibição das campanhas, tendo como perspectiva, né, o público infantil e a proibição disso, enfim. E um desses grandes autores aí começaram a falar que não, isso não pode ser metido, porque isso vai mexer com as relações culturais que nós temos agora, que está tudo bem, muito obrigado. Mas, Virgínia, segundo a Unesco, uma informação que eu tirei, né, da internet, que eu vou colocar o link aí no final da nossa entrevista, mais da metade dos profissionais da cultura não tem carteira assinada. Não tem. Dos nossos queridos vagabundos, né? Então por que essa vadiagem toda aí não tem carteira assinada e que acaba muitas vezes, tô de brincadeira, tá? São pessoas que ficam com esse estigma. Na verdade, assim, você tem carteira assinada para professor de teatro, mas para todas as outras profissões, né? Ator, você não assina a carteira de ator, né? Você faz um trabalho, quase que sazonal, né? Então, na verdade, você trabalha de acordo com a sua produção, né? Eu não entro numa empresa e eu vou ficar nela até me aposentar, porque eu não sei como vai acontecer. Um contador de história também é autônomo, então, geralmente os atores trabalham com MEI, né? Que é o microempreendedor individual, porque aí você pode comandar. E isso está muito saindo do padrão agora, né? A quantidade de pessoas que estão largando seus empregos, encaixotados, de 9 às 6 está muito grande. Eu acho que o artista já fazia isso antes, né? Eu acho que o artista tem uma necessidade de criação que não entra muito nesse padrão, né? De chegar de 9 às 6, esse é o período que eu vou produzir. Eu acho que o artista pensa de uma outra maneira, não também dizendo se é melhor ou pior, até mesmo mas porque tem uma outra ótica. Não chega a ser tão mercadológico, né? Porque assim, ele, por ser um cara que está procurando buscar a crítica, a consciência, ele está fazendo isso 24 horas por dia. Ele está mais do que o cara que ficou de 8 até 18 horas no trabalho. Isso faz parte da nossa vida, né? Fazer teatro não é chegar a ensaiar de 6 da tarde às 10 da noite. É estar em casa pensando, é pensar o tempo inteiro, né? E isso está muito relacionado, acredito, né, nessa não valorização do profissional artístico mesmo, né? Então, o ator, às vezes, é o que menos ganha, né? O cara que faz a luz ganha mais, o cara que opera a luz ganha mais, e o ator acaba é o que menos ganha, ou então nem ganha. O cara não ganhou, ou o cara ganhou R$50 pra fazer a peça, o cara ensaiou a semana inteira. O sonoplasta não vai lá operar o seu som se ele não ganhar. Ele não vai. O único que vai sem ganhar nada e ainda vai feliz somos nós. Mas não se preocupa não, porque às vezes pro público ainda diz assim,
puxa, essa peça me custou, sei lá, 20 reais. Não, essa é uma questão horrível também, né? Porque o governo dá a meia entrada, mas ele não paga a outra meia entrada pra gente, né? Então ele dá um benefício que a gente não recebe. Então se eu faço uma peça de 50 reais e a meia 25, os outros 25 eu deveria receber do governo. Bom, se você tá dando esse bônus, você deveria pagar a produção dos outros 25. Isso não acontece, né? Então, por isso que às vezes os ingressos são altos, né? Porque todo mundo paga meia hoje em dia, né? Como é que você vai olhar uma meia e dizer se ela é verdadeira ou não? Todo mundo paga meia. Então, às vezes a gente coloca o ingresso alto porque nem a meia cobra os gastos, né? E talvez seja por isso que muitos artistas desistem mesmo, né? Porque não tem patrocínio, não tem apoio, não tem absolutamente nada. A gente vai na garra mesmo. E quem vai para o trabalho fechado ou surta, não consegue, né? Porque eu tenho amigos meus que foram trabalhar e eles não consigo. Eu, Virginia, não consigo chegar e trabalhar de 9 às 6 num lugar fechado em frente ao computador. Né? Isso é fora da minha essência, por isso que eu sou artista, por isso que eu trabalho com teatro. E o preço que eu pago é isso ainda, tá dentro dessa porcentagem que você está falando, né? De não saber quanto eu vou ganhar mês que vem, de não saber o que vai ser da minha vida no mês que vem, de estar trabalhando de acordo com a minha demanda, né? Então, se eu ficar doente, eu não vou receber nada, porque eu não vou trabalhar, vou botar o meu stand-in e vou fazer. Mas é isso, né? Em contrapartida, eu também não tô dentro da caixinha, né? Não tô pensando de uma maneira dentro da caixa, assim. Acho que tem prós e contras aí. Não, você está fazendo diferencial, com certeza. Bom, Virginia, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada a você, Rodrigo. Fiquei muito feliz poder contribuir. Levem suas crianças ao teatro, procurem informação. Eu acho que, assim, tem muita coisa gratuita legal, muita coisa gratuita. É só procurar mesmo. Ou às vezes coisas baratas, tipo assim, eu costumo brincar com os meus alunos falando que o cara tem um celular que é mais de R$1.000, que o pai tá pagando parcelado em 3 encarnações, e o cara, às vezes ele se nega a ir ao cinema, ou às vezes se deslocar para poder ir ao cinema, ou até acessar um livro ou um filme, porque são coisas muito complexas e isso precisa ser trazido. E é de graça, justamente. né? É de graça, então não tem desculpa para ler, né? Pessoal, então ficamos por aqui com a nossa Sociedade de Quinta, porque tudo que é de quinta precisa ser debatido. Muito obrigado, até mais.